Eu estava ali parado no meio da sala, a Sofia nos meus braços e eles, Carla e o Pedro, nem sabiam para onde olhar. Os rostos deles, brancos como a cal, eram uma visão que nunca pensei que me daria tanto prazer. Mas a alegria era fria, gélida, misturada com uma fúria tão antiga que me queimava por dentro. Como é que chegamos a isto? A esta cena que mais parecia saída de um pesadelo? Lembro-me de Lisboa, de semanas antes, da minha vida virada do avesso por uma mentira que quase me destruiu. Naquele dia, na minha quinta no Alentejo, a Sofia, a Sofia, lembro-me do seu cheirinho, do seu abraço apertado. A voz dela, fininha, ainda ecoava nos meus ouvidos. Pai, a mãe fez-me beber um leite que sabia a estranho. Depois adormeci e quando acordei, estava tudo escuro e frio. Cada palavra era um estilhaço de vidro a rasgar minha alma. Carla tinha dado droga à nossa filha. Droga. Para quê? Para a enterrar viva. Com a ajuda daquele verme do Pedro, o primo dela, que eu, parvo que fui, até recebia na minha casa. Flashback. O começo do pesadelo. Meses antes, eu estava em Porto. Tinha acabado de fechar um negócio de milhões, desses que te dão poder, mas te sugam a alma. Deveria ser uma noite para celebrar, para abrir um vinho bom e olhar para as luzes da cidade do meu apartamento de luxo, lá no último andar. Mas não, havia uma inquietação, uma sensação estranha no peito, como se o coração me quisesse saltar. A Sofia, a minha pequena Sofia de 6 anos, era a única coisa que me acalmava. A fotografia dela no ecrã do telemóvel, com aquele sorriso sem um dente da frente. Tínhamos falado na noite anterior. Ela toda orgulhosa a dizer que tinha feito um desenho para mim, para quando eu voltasse. Prometi-lhe um urso gigante, o que ela andava a sonhar há meses. Aquela era a minha Sofia, o único anjo capaz de derreter o coração de um homem como eu. Eram 2 da manhã. O Porto nunca dormia, mas o meu quarto parecia engolir todo o silêncio do mundo. Estava a pensar em antecipar o voo, em voltar para ela mais cedo, quando o telemóvel vibrou. Carla. Já estranhei. Ela nunca ligava nesta hora. Normalmente eram mensagens secas a pedir dinheiro para compras ou para exibir uma mala nova. Uma chamada às 2 da manhã? Aquilo não era normal, de todo. O coração começou-me a bater depressa demais quando atendi. Do outro lado, soluços, gritos engasgados. Parecia que a Carla tinha corrido uma maratona. Perguntei o que se passava, mas ela só chorava, sem conseguir formar uma frase. A voz dela estava estrangulada, como se o mundo lhe tivesse caído em cima. Perdi a paciência, a minha voz ficou dura. Carla, acalma-te, o que é que aconteceu? E depois, as palavras. Uma a uma, como facas a atravessar-me o peito. A Sofia tinha tido um acidente de carro. O veículo dela tinha sido abalroado. A nossa menina não tinha sobrevivido. O meu mundo parou, congelou. Fiquei ali, rígido como uma pedra, os olhos fixos num vazio inalcançável. O telemóvel escorregou-me da mão e bateu no tapete com um baque seco. Não podia ser. Aquilo tinha de ser um pesadelo. A minha filha, a rir-se, a prometer que esperava pelo pai? Como? Como é que a Sofia podia ter ido? Agarrei o telemóvel outra vez, a voz a tremer, a gritar para a Carla repetir. Eu não acreditava, recusava-me a acreditar. Mas ela continuou a chorar, a insistir que a Sofia tinha morrido, que eu tinha de voltar imediatamente. Houve algo no choro dela que me pareceu estranho por um segundo, sabes? Como se faltasse uma parte da alma, como se os soluços fossem arranjados em vez de naturais. Mas a minha mente estava demasiado caótica para perceber isso na altura. A dor de perder a minha filha engoliu todos os meus sentidos. Num ímpeto, atirei-me para fora do quarto como um homem sem espírito.
Nem sequer peguei no casaco ou na bagagem. Com as mãos a tremer, disquei o número do Ricardo, o meu braço direito, e ordenei-lhe que preparasse o jato privado. A minha voz saiu rouca, estilhaçada. O meu mundo, o mundo de João Mendes, o homem que fazia Lisboa tremer, tinha desmoronado completamente com uma simples chamada às 2 da manhã. A viagem do Porto para Lisboa, que na minha memória se estendeu como uma vida inteira, foi um tormento. Ricardo, do outro lado do avião, observava-me em silêncio. Em 10 anos ao meu lado, ele nunca me tinha visto tão quebrado. Eu, o homem de aço. Ao aterrar, saltei do avião como uma bala e exigi que me levassem o mais rápido possível para casa. Rezei. Rezei baixinho para que tudo fosse um erro horrível, que a Sofia me viesse receber com aquele sorriso familiar. Mas quando o carro virou para a estrada da Quinta dos Mendes, o meu coração apertou. Uma bandeira de luto branca no portão. Coroas de flores fúnebres dos dois lados do caminho. Pessoas de preto, os rostos marcados pela dor. Cada imagem era uma lâmina a rasgar-me, confirmando que o pesadelo era real. A minha menina tinha mesmo ido. Mal o carro parou, abri a porta e saltei. Corri pelo meio da multidão, ignorando os pêsames, os olhares de pena. Só tinha um objetivo: encontrar a minha filha. Ver o rosto da Sofia uma última vez. Entrei na sala, onde deveria estar o caixão da minha filha. Mas estava vazia. Apenas um retrato da Sofia num pequeno altar. Velas a tremer, incenso no ar. Nenhum caixão, nenhum corpo. A minha filha não estava em lado nenhum. Girei, frenético, gritando às pessoas à minha volta, a exigir saber onde estava minha filha, porque não havia caixão. Foi então que a Carla apareceu. Correu até mim e ajoelhou-se, agarrando-se às minhas pernas, a choramingar. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, um rosto que ainda tinha vestígios de maquilhagem. E entre soluços, ela implorou-me que a perdoasse, dizendo que não tinha tido outra maneira. Agarrei a Carla pelos ombros e agitei-a com força, a voz rouca enquanto exigia saber onde estava minha filha, porque não havia caixão, porque não conseguia ver a Sofia em lado nenhum. E depois ela disse as palavras, cortantes como um raio a atingir-me o crânio. Engasgada em lágrimas, explicou que já tinham enterrado a Sofia, que o corpo da menina estava demasiado danificado depois do acidente, que o médico disse que não podia ser guardado por mais tempo. Carla chorava que tinha tentado esperar por mim, mas o cheiro tinha começado. A condição do corpo estava a piorar, e ela não tinha tido escolha senão proceder ao enterro. Fiquei ali, imóvel. Os meus ouvidos zumbiam, a visão turva, o corpo dormente, enterrada. A minha filha tinha sido enterrada. Eu nem sequer tinha conseguido ver o rosto dela uma última vez. Não tinha conseguido beijar-lhe a testa em despedida. Não tinha conseguido dizer-lhe que o pai a amava mais do que tudo. Como é que a Carla pôde fazer aquilo? Como é que se atreveu a enterrar a nossa filha sem me esperar? Desabei. Os soluços de um homem adulto explodiram em puro desespero. Gritei. Por quê? Por que é que a Carla não esperou mais umas horas? Murmurava perguntas sem resposta. Bati na parede repetidamente até a pele se abrir e o sangue correr, sem sequer me aperceber. Perder a minha filha já era insuportável. Agora, isto. A agonia de não haver uma última vez, a multiplicar-se, a esmagar a minha alma em fragmentos. Carla permaneceu de joelhos, ainda a chorar, ainda a explicar que o tinha feito porque não queria que eu visse o corpo da nossa filha assim, que estava a tentar proteger-me. Mas eu já não ouvia nada. A minha mente afundara-se num poço escuro de desespero. As minhas pernas perderam a força. Desabou no chão, como uma criança perdida. Olhei para o retrato da Sofia. O sorriso angelical no rosto da minha filha parecia olhar-me diretamente, como se perguntasse por que é que o pai não tinha chegado a tempo de a ver. Nesse momento de dor insuportável, reparei subitamente numa figura parada no canto da sala.
Pedro, o primo da Carla, de braços cruzados, encostado à parede, a observar tudo com um ar frio e ilegível. O rosto dele não mostrava qualquer emoção, nenhuma tristeza, nenhuma pena, apenas uma calma estranhamente fora de lugar. Algo sobre aquilo acendeu uma luz na minha mente, como um brilho doloroso. Mas o peso de perder a Sofia era demasiado grande, abafando todo o resto. Não tinha forças para pensar, para questionar por que é que o Pedro estava ali, por que é que parecia tão indiferente perante a devastação de uma família. Naquele momento, eu era apenas um pai que acabara de perder a menina mais pequena e querida do mundo, e a quem nem sequer tinha sido permitido dizer adeus. Parágrafo original. Reflexão sobre a confiança. Às vezes, quando o sono teimava em não vir, a cabeça levava-me para o passado. Para as conversas com o meu pai, aquele homem duro, forjado na velha escola. Ele sempre dizia: João, confia no teu instinto, mas não confies em ninguém que te prometa o céu na terra. Ele falava dos negócios, dos acordos com a máfia, de não mostrar fraqueza. Mas agora, aquilo ganhava outro significado. A Carla, o Pedro, tudo parecia tão perfeito, tão normal. A vida de luxo, as juras de amor. E eu, o grande João Mendes, caí na armadilha da perfeição ou da ilusão dela. Pensei que era diferente com a minha família, que essas regras de desconfiança não se aplicavam. Que erro! O amor e a confiança eram moedas mais valiosas e mais escassas do que qualquer milhão de euros. E a forma como eu gerira essa riqueza tinha sido catastrófica. Quem diria que a minha própria casa se tornaria o palco da maior traição da minha vida? A primeira noite depois do funeral foi a mais longa da minha vida. Os últimos convidados tinham finalmente ido embora e a vasta casa afundou-se na escuridão, num silêncio tão denso que parecia sufocar. A Carla tinha ido para o quarto cedo, alegando dores de cabeça por ter chorado demais. Quanto a mim, não conseguia dormir, por mais exausto que o meu corpo estivesse. Os meus pés, quase sem a minha consciência, levaram-me até a porta da Sofia. O quarto dela, pintado num rosa suave que a minha menina adorava. Fiquei ali por muito tempo, a mão a tremer enquanto repousava na maçaneta, incapaz de a rodar. Tinha medo que, se entrasse, não visse a minha filha a correr para me cumprimentar, como sempre fazia. Medo de encarar a verdade de que aquele quarto agora não passava de uma memória. Mas, no final, empurrei a porta e entrei. O cheiro familiar da minha filha invadiu os meus pulmões. O cheiro a shampoo de criança, a gomas, a lápis de cera. Tudo ainda ali, fresco, como se a Sofia só tivesse saído para brincar e pudesse voltar a qualquer momento. Andei até a cama pequena com os lençóis de princesa, o lugar onde ela dormia todas as noites. Peguei na almofada que ainda parecia ter o calor dela, apertei-a com força contra o peito e chorei. Não os soluços crus e gritados do dia, mas lágrimas silenciosas que me corriam pelo rosto no escuro, o respirar engasgado de um pai que acabara de perder a razão de viver. Sentei-me ao lado da cama, os olhos a vaguear por um quarto transbordante de memórias. Na pequena secretária, as caixas de lápis de cera ainda abertas, os desenhos inacabados espalhados por todo o lado. Estendi a mão e peguei numa folha de papel, e o meu coração sentiu-se como se alguém o tivesse apertado num punho quando viu que lá estava. A Sofia tinha desenhado duas pessoas de mãos dadas em frente a uma casa grande, e por cima delas, em lápis de cera vermelho, uma linha desajeitada de palavras. Pai e eu, só o pai e eu, nenhuma mãe. Olhei para o desenho novamente e percebi que em todos os desenhos da Sofia que eu alguma vez tinha visto, ela nunca tinha desenhado a mãe. Estranho, pensei. Haveria algo de errado entre a Carla e a Sofia que eu não sabia? Ou será que simplesmente viajava demasiado e nunca reparei? Deixei o desenho e procurei algo mais no quarto.
O pequeno telemóvel que tinha comprado para minha filha, para que os dois pudéssemos fazer videochamadas todos os dias. Verifiquei a secretária, as gavetas, debaixo da almofada, mas não estava lá. O telemóvel desaparecera sem deixar rasto. Saí do quarto e encontrei a Carla no corredor. Ela perguntou-me por que é que não estava a dormir, para eu descansar, a voz doce e cheia de preocupação. Perguntei-lhe se sabia onde estava o telemóvel da Sofia. Carla hesitou por um segundo, depois disse que provavelmente tinha sido destruído no acidente, talvez esmagado junto com o carro. Assenti sem falar, mas dentro de mim, uma vaga suspeita começou a surgir. Reparei na Carla parada fora do quarto da Sofia sem entrar, como se estivesse a tentar evitar aquele quarto. E no rosto dela, apanhei um vislumbre de algo que não era o luto de uma mãe que perdera a sua filha. Parecia mais alívio, como se um fardo tivesse acabado de ser levantado. Disse a Carla que queria ficar mais um pouco sozinho no quarto da nossa filha. Ela assentiu e virou-se, os seus passos estranhamente apressados. Quando a Carla desapareceu, fiquei parado no corredor, e os olhos frios e aguçados do chefe da máfia de Lisboa começaram a varrer cada canto da casa. Vi que o Pedro ainda estava ali, parado no canto da escadaria, a falar com a Carla. Os dois sussurravam com as cabeças muito próximas, e de vez em quando olhavam à volta como se tivessem medo que alguém reparasse. Quando me viram aparecer, separaram-se de imediato. Carla apressou-se para a cozinha, enquanto Pedro fingia verificar o telemóvel. Eu não disse nada, apenas os observei com um olhar indecifrável. Os instintos de um homem que governava o submundo de Lisboa. Instintos que me tinham mantido vivo durante anos no mundo cheio de traição e conspirações, estavam agora a gritar avisos de que algo estava errado. O acidente tinha sido demasiado súbito, o enterro demasiado apressado, o telemóvel desaparecido sem motivo, a atitude da Carla, a presença constante do Pedro. Todas aquelas peças ainda não formavam um quadro completo. Mas eu sabia, com certeza, que algo estava a ser escondido. Naquela noite, quando toda a casa adormeceu, liguei discretamente ao Ricardo. A minha voz estava baixa e fria, nada como o desespero da tarde. Ordenei ao Ricardo que investigasse tudo sobre o acidente da Sofia, desde o local aos testemunhos, aos registros hospitalares e ao relatório da polícia. Salientei a necessidade de absoluto segredo. Ninguém podia saber, nem mesmo a Carla. Ricardo perguntou se algo estava errado, e eu apenas respondi que precisava da verdade. Seja qual fosse essa verdade. 3 dias passaram como um pesadelo interminável que se recusava a acabar. Continuei a desempenhar o papel de marido de luto, pai enlutado, à frente da Carla e de todos à nossa volta. Mas por trás daqueles olhos vermelhos, avermelhados pela insônia, havia o olhar frio e aguçado de um homem que observava em silêncio, memorizando discretamente até os mais pequenos detalhes. Na tarde do 3º dia, Ricardo contactou-me para dizer que a investigação tinha resultados. Usei a desculpa de ir tratar de trabalho e fui de carro para um armazém abandonado nos arredores. O lugar onde eu e o Ricardo nos encontrávamos muitas vezes para discutir coisas que nunca poderiam ser ditas em voz alta. Ricardo já me esperava ali, com uma pasta grossa nas mãos. O rosto do homem de meia-idade estava tenso, como se o que tinha encontrado fosse pior do que esperava. Entrei sem uma palavra, apenas a olhar para o Ricardo e à espera. Ricardo respirou fundo e começou o seu relatório. Disse que tinha verificado todos os registros de acidentes de trânsito na área de Lisboa e regiões circundantes nas últimas 2 semanas. Mas não havia um único incidente que correspondesse à descrição da Carla. Nenhum veículo de transporte tinha sido atingido. Nenhuma criança de 6 anos tinha morrido num acidente de carro durante esse período. Fiquei imóvel, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ricardo continuou, a voz mais baixa. Tinha verificado todos os hospitais da cidade e não havia registros de admissão
nem certidão de óbito em nome de Sofia Mendes. Também tinha contactado a polícia e não havia nenhum relatório que documentasse o acidente que a Carla descrevera. Por outras palavras, o acidente de carro que a Carla me tinha contado naquela noite simplesmente não existia. Senti a minha mente inclinar-se e girar. Se não houve acidente, então de que é que a Sofia tinha morrido? Ou não tinha morrido de todo? Mas se não tinha morrido, então onde é que ela estava? Por que é que a Carla mentiria? Centenas de perguntas rasgaram a minha cabeça como uma tempestade que eu não conseguia controlar. Ordenei ao Ricardo que investigasse mais a fundo a Carla e o Pedro. Ricardo assentiu, depois virou-se para a seção seguinte da pasta. O que ele tinha descoberto sobre os dois atingiu-me ainda mais forte. De acordo com as fontes e as provas que o Ricardo tinha reunido, a Carla e o Pedro encontravam-se secretamente há 2 anos. Eles combinavam regularmente encontros em hotéis e restaurantes discretos nos arredores, sempre escolhendo lugares onde a minha gente raramente ia. Ricardo tinha até fotografias dos dois a abraçarem-se, de mãos dadas enquanto entravam num apartamento escondido que o Pedro tinha alugado com um nome falso. Observei as fotografias. O meu rosto não mostrava qualquer emoção, mas os meus olhos tinham se tornado um tom de escuridão aterrorizante. A raiva subiu-me ao peito, como se quisesse queimar tudo até as cinzas, mas eu forcei-a a descer. Não era um homem que agia por impulso. Eu era um chefe da máfia, um homem que tinha construído um império do nada com cálculo e paciência. Eu não ia apressar-me, precisava da verdade completa antes de agir. Carla estava a ter um caso com Pedro. Isso estava claro agora. Mas o que é que isso tinha a ver com a morte da Sofia? Por que inventar um acidente que nunca aconteceu? Por que apressar o enterro tão depressa que nem me esperaram para voltar a casa? Algo maior estava escondido por trás de tudo. Eu sentia isso e ia descobrir, custe o que custasse. Ricardo perguntou-me como queria lidar com isso, se precisava que a Carla e o Pedro fossem levados para interrogatório. Neguei com a cabeça, a voz baixa e fria como gelo. Disse, não, ainda não. Havia coisas que eu precisava de verificar com os meus próprios olhos primeiro. Não queria assustar a presa antes de ter todas as provas nas minhas mãos. Comentário pessoal. Que absurdo! Pá, desculpa lá, mas preciso de fazer aqui uma pausa. A sério. Isto tudo, esta situação com a Carla e o Pedro, era de uma absurdidade que nem imaginas. Eu, um tipo que lida com milhões, que tem informadores por todo o lado, que supostamente vê através das pessoas como se fossem vidro. E sou enganado assim. Enganado pela minha própria mulher e pelo meu primo. Quer dizer, pensa bem, eu no topo da cadeia alimentar e quase caí numa armadilha montada por gente que eu mantinha. Na minha zona, diríamos que o rei vai nu. Estava tão envolvido na minha própria dor que o meu instinto, aquele que me salvou inúmeras vezes, estava a falhar-me. Mas se calhar era isso. A dor é um veneno. Tinha medo de que se aprofundasse, me consumisse. E a verdade? A verdade era tão monstruosa que a minha mente recusava-se a aceitá-la. Não sei. Honestamente, a cada dia que passa, vejo o quão fácil é cair naquilo que não queremos ver. Enfim, de volta à história, tenho uma verdade para desenterrar. Voltei para casa em silêncio, a minha mente a trabalhar sem descanso. Havia um lugar onde eu tinha de ir, um lugar que talvez me desse uma resposta. O túmulo da Sofia. Eu não tinha ido lá desde o funeral, porque não tinha tido coragem de o encarar. Mas agora tinha de ir. Precisava de estar em frente ao túmulo da minha filha. Precisava de ver com os meus próprios olhos o lugar onde ela supostamente estava a descansar. E talvez, só talvez, aquele lugar me oferecesse uma pista. Naquela noite deitei-me sem fechar os olhos uma única vez. Olhei para o teto, o meu olhar frio de cálculo. Amanhã iria ao cemitério sozinho. Iria visitar o túmulo da minha filha e iria descobrir a verdade. Por mais brutal que essa verdade fosse,
estava pronto para enfrentá-la. No quinto dia desde que a Sofia tinha sido enterrada, fui sozinho para o cemitério lá na zona de Azeitão. Não disse a ninguém, não levei guarda-costas, apenas eu e a dor que me roía todas as células do corpo. Naquela tarde, o céu estava nublado, nuvens cinzentas a arrastar-se pelos céus como se tentassem esconder o sol, como se a própria natureza estivesse de luto comigo. Andei entre filas de lápides silenciosas, as minhas pernas pesadas enquanto me levavam para a seção de campas frescas. E então vi uma pequena campa com uma lápide branca onde estava gravado o nome Sofia Mendes. E por baixo duas linhas, a data de nascimento e a data de morte. A minha filha tinha apenas 6 anos. Apenas 6 anos neste mundo. Demasiado breve e demasiado cruel. Ajoelhei-me perante o túmulo dela. Os meus joelhos a cravarem-se na terra úmida e fria. Olhei para a fotografia da Sofia gravada na pedra. O sorriso angelical, a olhar para mim como se perguntasse por que é que o pai só tinha chegado agora. E pela primeira vez desde que cheguei ao cemitério, falei com a minha filha. A minha voz estava áspera, a tremer, a quebrar-se a cada palavra. Disse-lhe que tinha pena. Pena de não ter estado lá quando ela mais precisava. Pena de ter colocado o trabalho acima da família. Pena de não a ter protegido. Disse que, se pudesse voltar atrás, nunca mais me afastaria dela. Estaria ao lado dela todos os dias. Veria-a crescer, ir à escola, fazer amigos. Afastaria todos os rapazes que ousassem flertar com a minha menina. Mas agora não havia mais nenhuma oportunidade. As minhas lágrimas jorraram. O mais poderoso chefe da máfia de Lisboa a chorar como uma criança perdida num cemitério silencioso. Não precisava de ser forte ali. Não precisava de usar a máscara fria que usava perante o mundo. Ali só estava eu e a minha filha. Apenas um pai a lamentar a criança que tinha perdido. Não sei quanto tempo estive ali ajoelhado. Talvez alguns minutos. Talvez uma hora inteira. Quando as últimas lágrimas finalmente secaram, levantei-me lentamente e virando-me como se fosse para ir embora. Mas nesse momento, uma voz suave e pequena soou atrás de mim e fez-me parar. Olhei para trás e vi uma jovem mulher parada a poucos passos de distância. Era tão magra que quase se lhe podiam contar as costelas por baixo de uma camisa velha e rasgada. O cabelo preto selvagem e emaranhado. O rosto sujo de terra, mas os olhos eram estranhamente claros. Nas mãos, segurava uma vassoura de palha e uma pequena pá, as ferramentas de alguém que limpava e cuidava do cemitério. A rapariga aproximou-se, o olhar fixo na fotografia da Sofia na lápide. Franzi a testa e perguntei o que queria. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para a imagem como se estivesse a tentar confirmar algo. Depois, de repente, congelou, o rosto a mudar de cor, os olhos a arregalarem-se em choque. Virou-se para mim, a voz a tremer, enquanto soltou palavras que me fizeram pensar que tinha ouvido mal. Ela disse que a criança daquela fotografia ainda estava viva. Que a menina estava na cabana dela, do outro lado do cemitério. Fiquei imóvel por alguns segundos, depois soltei uma risada fria e amarga. Pensei que aquela rapariga devia estar louca, ou estava a tentar enganar-me com algum tipo de esquema. A minha filha estava morta, tinha sido enterrada há 5 dias. Como é que podia ainda estar viva? Virei-me como se fosse para ir embora, sem vontade de perder tempo com alguém desequilibrado. Mas a rapariga apressou-se e agarrou-me a manga, a voz suplicante, com um desespero que me abalou. Ela disse, por favor, senhor, acredite em mim. Não estou a mentir. Não sou louca. A menina está viva. Eu salvei-la há 5 dias. Ela está na minha cabana. Está à espera que alguém venha procurá-la. Olhei para os olhos da rapariga, pronto para puxar o braço e ir embora. Mas algo naqueles olhos fez-me parar. Eram claros, intocados, sem loucura, sem engano,
Apenas uma sinceridade tão evidente que me deu um arrepio. E então as peças começaram a levantar-se na minha mente. O acidente sem registros, o corpo enterrado à pressa, o telemóvel desaparecido, a atitude estranha da Carla, a relação secreta com o Pedro. Todas aquelas pistas pareciam agora arranjar-se numa nova forma, uma possibilidade que eu nunca tinha ousado imaginar. Se não houve acidente, se não houve morte, então o que estava naquele caixão? O meu coração começou a bater descompassadamente, a minha respiração rápida e apertada. A razão dizia-me que isto era impossível, que esta rapariga ou era louca ou uma vigarista, mas o instinto de um pai, mais feroz do que qualquer lógica, estava a gritar-me para a seguir, para ver por mim mesmo. Se havia sequer uma chance em 1 milhão de que a Sofia estivesse viva, eu tinha de arriscar. Olhei para a rapariga, a minha voz baixa e grave, enquanto lhe perguntava o nome. A rapariga disse que se chamava Ana. Ana Silva. Assenti uma vez, depois disse, leva-me lá. Ana virou-se e caminhou rapidamente para a margem do cemitério. Seguia de perto, o coração a bater forte no peito. Não sabia o que me esperava, mas sabia que a minha vida podia estar prestes a mudar completamente em apenas alguns minutos. Mudança de perspectiva. Ana. Como a Ana Silva viu tudo na sua humilde cabana. Eu estava ali, encolhida, a tremer. Lembro-me bem daquela noite, 5 dias antes. De repente, os ruídos lá fora no cemitério. Barulhos de pá na terra, vozes a sussurrar. Pensei que eram ladrões de campas, ou algo muito pior. Sabe-se lá o que gente faz à noite num cemitério? Eu, sozinha na minha cabana feita de restos, mal me atrevi a respirar. Mas a curiosidade, aquela curiosidade que me fez espreitar por uma fresta na parede. Vi 2 figuras escuras, um homem alto e uma mulher, a cavar uma cova na seção das Campas Novas. Trabalhavam rápido, apressados. E então, a mulher foi ao carro e tirou uma criança. O meu coração parou. A criança estava viva. Ouvi um choro fraquinho a cortar o silêncio da noite. Mas eles não tiveram piedade. Jogaram a menina no buraco e começaram a atirar terra para cima. Eu queria correr, gritar, parar aquilo. Mas o medo paralisou-me. Eu era só uma miúda sem abrigo, fraca, sem nada. Como é que ia lutar contra 2 pessoas que faziam uma coisa tão cruel? Fiquei quieta, a tremer, a rezar para que se fossem embora depressa. Quando aquelas 2 figuras escuras finalmente entraram no carro e desapareceram na noite, corri disparada para onde eles tinham cavado. Cavei a terra com as minhas mãos nuas, as unhas a partir-se, o sangue a escorrer. Mas não parei. Eu tinha de salvar aquela criança. Não podia deixar uma vida tão pequena ser enterrada viva. E salvei-a. A menina ainda respirava, fraca, mas viva. Levei-a para a minha cabana e usei a pouca água e comida que tinha para cuidar dela durante aqueles 5 dias. Aquela criança precisava de ajuda, de carinho. Ela não podia morrer assim. Ninguém merece. É horrível, não é? O que farias tu no meu lugar? Volta à perspectiva de João. A Ana levou-me por entre as campas silenciosas, por uma zona de terreno invadida por mato que pouca gente visitava. A vedação de ferro enferrujada e caída, as ervas daninhas tão altas quanto os meus joelhos. O meu coração batia descontroladamente no peito. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Uma parte da minha mente ainda gritava que era impossível, que eu estava a seguir uma louca. Mas outra parte, a parte que pertencia a um pai, tremia de esperança. Paramos em frente a uma pequena cabana escondida no meio da relva selvagem. Se eu não tivesse olhado com atenção, nunca teria percebido que alguém vivia ali. A cabana era feita de pedaços de madeira reaproveitada. O telhado coberto por uma lona de plástico azul desbotada pelo sol e pela chuva. Era tão pequena e tão miserável que me doeu o peito. Era ali que a Ana vivia, dentro de um cemitério frio,
ao lado dos mortos. Ana virou-se para mim, os olhos iluminados por uma mistura de preocupação e esperança frágil. Murmurou que a menina estava lá dentro, depois levantou lentamente a lona que servia de porta. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma, depois inclinei-me e entrei. A cabana era escura e apertada, mas tinha sido limpa com um cuidado surpreendente. Uma luz fraca escorria pelas frestas do telhado, o suficiente para eu distinguir o que estava lá dentro. E então vi. Aquilo que me fez sentir como se o coração tivesse parado. Numa cama improvisada de palha seca e trapos velhos, uma menina dormia. O rosto estava mais pálido, o corpo mais magro, mas eu reconhecia num instante. Era a minha filha, era a minha Sofia. Fiquei congelado, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que via. Pensei que estava a sonhar. Pensei que a saudade tinha finalmente se transformado em alucinação. Mas não, aquilo era real. O cabelo castanho familiar, o rosto de anjo que eu conhecia de cor, até a pulseira de contas coloridas que a Sofia tinha feito e nunca tirava. Era tudo real. As minhas pernas tremeram e cederam quando caí ao lado da cama improvisada. Estendi uma mão a tremer tanto que mal a conseguia controlar e toquei levemente na bochecha da minha filha. Pele quente, um subir e descer constante da respiração. Ela estava viva. A minha filha estava viva. Como se sentisse aquele toque suave, a Sofia abriu lentamente os olhos. Os olhos castanhos claros que eu amava mais do que tudo no mundo apareceram, pesados e desfocados enquanto vagueavam. Depois fixaram-se no meu rosto. E então os seus lábios secos e rachados moveram-se, formando o som que eu pensara nunca mais ouvir. Pai, pai. Aquelas duas palavras cortaram-me o peito como uma lâmina. Mas não de dor, de alegria. Com a libertação esmagadora de um pai trazido de volta à vida do inferno, puxei a minha filha para os meus braços, segurando-a com tanta força que parecia que a queria dobrar para dentro do meu próprio corpo, para nunca mais ter de me separar dela. Chorei, chorando com soluços profundos e quebrados, como se nunca me tivessem permitido chorar antes, lágrimas a jorrar descontroladamente, encharcando o cabelo da minha filha. O poderoso chefe da máfia, o homem que fazia o submundo de Lisboa tremer, estava agora a chorar como uma criança numa cabana rasgada na margem de um cemitério. A Sofia também chorou, os seus pequenos braços agarrados ao pescoço do pai, o corpo a tremer em ondas. Entre soluços, ela disse que estava com tanto medo. Pensou que ninguém a viria procurar. Tinha tantas saudades minhas. A sua voz fraquinha perfurou-me o coração como agulhas. Cada palavra uma facada, dolorosa, e ainda assim, para lá de qualquer coisa que eu pudesse nomear, era felicidade. Segurei-a mais forte, os lábios a tremerem enquanto sussurrava ao ouvido dela. Disse-lhe que o pai estava ali agora. O pai não ia a lado nenhum. Ninguém podia fazer-lhe mal. Prometi. Repeti aquelas palavras várias vezes, como um voto, como um compromisso que eu trocaria a minha própria vida para cumprir. Ana estava no canto da cabana, a observar silenciosamente a reunião cheia de lágrimas. Ela não falou. Apenas deu um pequeno sorriso, os seus próprios olhos a brilharem com lágrimas. Ela sabia que tinha feito a coisa certa ao salvar aquela criança. Ela sabia que tinha feito a coisa certa ao contar a verdade àquele homem. A ver pai e filha a abraçarem-se e a chorarem. Ana sentiu o seu coração aquecer estranhamente, como se tivesse acabado de testemunhar um milagre dentro de uma vida comum. Não sei quanto tempo segurei a minha filha. Só sabia que não queria largá-la. Mas, finalmente, quando as lágrimas abrandaram, quando a tempestade de sentimentos começou a assentar, a maior questão surgiu dentro de mim. Se a Sofia estava viva, então o que tinha lhe acontecido? Quem tinha feito isto à minha filha? E por quê? Enquanto as emoções se acalmavam lentamente,
Coloquei a Sofia suavemente de volta na cama improvisada, a minha mão ainda agarrada à pequena mão da minha filha, como se tivesse medo de que, se a soltasse, ela desaparecesse. Virei-me para a Ana, e os olhos frios e aguçados do chefe da máfia tinham voltado, embora a minha voz estivesse baixa e exausta. Pedi a Ana para me contar tudo desde o início, sem perder um único detalhe. Ana sentou-se no canto da cabana, as suas mãos magras entrelaçadas como se para se firmar. Respirou fundo e começou a contar o que tinha testemunhado naquela noite fatídica. Disse que tinha sido 5 dias antes, por volta das 3 da manhã. Tinha estado a dormir na cabana quando foi acordada por sons estranhos vindos do cemitério. O raspar de uma pá a cavar a terra, vozes a sussurrar. Ela estava aterrorizada, pensando que havia ladrões de campas ou alguém a fazer algo escuro e errado. Ficou imóvel dentro da cabana, mal se atrevendo a respirar, mas a sua curiosidade não a deixava fechar os olhos e fingir que não estava a acontecer. Ana espreitou por uma fresta na cabana e viu 2 figuras a cavar um buraco na seção de Campas Novas. Um homem alto e uma mulher, ambos vestidos de preto, os rostos difíceis de distinguir na escuridão. Cavavam depressa, como se tentassem acabar antes do amanhecer. Ela então viu a mulher virar-se para um carro estacionado nas proximidades e tirar uma criança. Ana parou, a voz embargada ao chegar a esta parte. Ela disse que a criança estava viva. Ela ouviu um choro fraco a cortar a noite silenciosa. Mas os 2 não mostraram misericórdia. Atiraram a criança para o buraco que acabavam de cavar. Depois começaram a atirar terra de volta para dentro. Ana quis correr e pará-los. Quis gritar por ajuda, mas estava com muito medo. Era apenas uma rapariga fraca e sem abrigo. Como é que ia lutar contra 2 pessoas que faziam algo tão cruel? Tudo o que podia fazer era ficar imóvel, a tremer, a rezar para que se fossem embora depressa. Quando aquelas 2 figuras escuras finalmente entraram no carro e desapareceram na noite, Ana correu diretamente para o lugar onde tinham cavado. Cavei a terra com as minhas mãos nuas, as unhas a partir-se, o sangue a escorrer. Mas não parei. Eu tinha de salvar aquela criança. Não podia deixar uma vida tão pequena ser enterrada viva daquela maneira. E salvou-a. A criança ela ainda respirava, fraca, mas viva. Levou a menina de volta para a sua cabana e usou a pouca água e comida que tinha para cuidar dela durante os últimos 5 dias. Eu ouvia e cada palavra da Ana rasgava-me o peito como uma lâmina. Virei-me para minha filha, a minha voz suave, mas cheia de dor, e perguntei se ela se lembrava de alguma coisa, se lembrava do que tinha acontecido antes de acordar ali. Sofia ficou imóvel, os olhos fixos no teto da cabana, a sua voz pequena e baixa, como se tivesse medo que alguém a ouvisse. Ela disse que naquela noite a mãe lhe tinha dado leite antes de ir para a cama, mas que sabia estranho. Pai, eu não gostei, mas a mãe obrigou-me a beber tudo. Depois fiquei com sono, tão sono que tentei abrir os olhos, mas não conseguia. Quando acordei, estava num sítio que era completamente escuro e tão frio. Estava com medo. Chorei e chamei pelo pai, chamei pela mãe, mas ninguém respondeu. Ouvi terra a cair, ouvi pessoas a falar, mas não conseguia entender as palavras. Continuei a chorar e depois senti alguém a desenterrar-me. Foi a Ana. Mordi o lábio até sentir o gosto de sangue, dor e fúria a rolarem pelo meu peito, como uma tempestade que eu já não conseguia conter. Compreendi tudo agora. Carla tinha drogado a criança. Depois, ela e o Pedro tinham-na levado para o cemitério para a enterrar viva. Tinham tentado matar a minha filha para pressionar este pequeno anjo para debaixo da terra fria. Se não fosse pela Ana e se não fosse por esta pobre rapariga, a Sofia estaria verdadeiramente morta. E eu nunca teria sabido a verdade. Eu teria vivido para sempre dentro da dor e das mentiras. Sofia perguntou subitamente, a sua voz clara, mas carregando uma dor que nenhuma criança de 6 anos deveria ter de suportar. Pai, por que é que a mãe me fez aquilo?
Fiz alguma coisa de errado? Pai, por que é que a mãe não me ama? Essa pergunta perfurou o meu coração como uma flecha. Puxei a minha filha para os meus braços, as lágrimas a subirem novamente, mesmo enquanto tentava impedi-las. Eu não sabia como responder-lhe. Não sabia como explicar a uma criança que a sua própria mãe a tinha querido morta. Tudo o que podia fazer era abraçá-la com força e sussurrar que ela não tinha feito nada de errado, que era o anjo do Pai, que era tudo para mim. As pessoas que a magoaram eu nunca las perdoaria. Levantei a cabeça e não havia mais lágrimas nos meus olhos agora, apenas o frio impiedoso de um chefe da máfia a fervilhar de raiva. Compreendi tudo, e agora era a hora de os traidores pagarem. Não perdi mais um segundo. Levantei a Sofia nos meus braços, segurando a minha filha perto, como se tivesse medo que alguém a arrancasse novamente. Virei-me para a Ana e disse-lhe que tinha de vir comigo, que os levaria a ambos para um lugar seguro. Ana hesitou. Estava habituada a viver sozinha naquela cabana há anos, e seguir um homem estranho enchia-a de medo. Mas quando olhou para os meus olhos, quando viu a forma como eu segurava a minha filha, ela percebeu que eu não a prejudicaria. Ela assentiu, juntou as poucas coisas que possuía e seguiu-me para fora da cabana. Liguei para o Ricardo e ordenei-lhe que preparasse uma casa segura imediatamente. A minha voz era fria e definitiva, desprovida de emoção. Quando o carro do Ricardo chegou para os levar, coloquei a Sofia e a Ana lá dentro, instruindo o meu motorista de maior confiança para proteger aqueles dois com a sua vida. Beijei a testa da minha filha e sussurrei que o pai voltaria em breve, que ela deveria ficar ali com a Ana, que ela não deveria ter medo. Sofia assentiu, os olhos ainda vermelhos, mas já não chorava. Quando o carro que transportava a Sofia e a Ana desapareceu na noite, virei-me e olhei para o cemitério. Os meus olhos estavam frios como gelo, a mandíbula cerrada, todo o meu corpo irradiava uma intenção assassina que parecia engrossar o ar. Liguei novamente para o Ricardo e ordenei-lhe que trouxesse uma pá, um pé de cabra e alguns dos seus homens de maior confiança para o cemitério de Azeitão imediatamente. Ricardo não perguntou por quê, apenas respondeu que estaria lá em 15 minutos. Foi por isso que confiei no Ricardo, porque o homem nunca fazia perguntas desnecessárias. Ele apenas seguia ordens e fazia-o na perfeição. 15 minutos depois, Ricardo chegou com 3 homens corpulentos, com as ferramentas que eu tinha exigido nas mãos. Eles seguiram-me para o cemitério, os seus passos silenciosos como fantasmas na noite. Quando chegaram ao túmulo da Sofia, parei. Os meus olhos baixaram-se para a lápide branca com um olhar que ninguém conseguia ler. Ricardo estava ao meu lado, à espera. Falei com uma voz baixa e gelada. Uma única palavra. Cavem. Os homens moveram-se de imediato. O som das pás a morderem a terra ecoou na noite silenciosa, seco e brutal no vazio do cemitério. Trabalharam depressa e com precisão, atirando a terra para o lado em montes crescentes. Ricardo não perguntou por que é que eu queria desenterrar o túmulo da minha filha. Ele apenas obedeceu com absoluta confiança no seu chefe. Depois de quase 1 hora, a pá bateu na madeira. O caixão foi exposto. Os homens prenderam cordas à volta dele e lentamente puxaram-no para a superfície. Um caixão de carvalho caro jazia ali, coberto de terra, silencioso e frio sob a luz da lua. Avançou e parou ao lado dele. Sinalizei ao Ricardo. O homem de meia-idade compreendeu, pegou no pé de cabra e encaixou-o na fenda entre a tampa e o corpo do caixão. Um som áspero e rachado quebrou o ar, seguido pelo gemido da madeira a estilhaçar-se. A tampa levantou-se centímetro a centímetro, e o que estava lá dentro fez com que todos os presentes congelassem onde estavam. Vazio. O caixão estava completamente vazio. Nenhum corpo, nenhuma Sofia, nada lá dentro. Apenas alguns tijolos empilhados para dar peso e um pano branco estendido por cima deles para esconder a verdade.
A boca do Ricardo abriu-se. Incapaz de acreditar no que via, virou-se para mim, os olhos cheios de choque e dúvida. Mas eu não estava surpreendido. Eu sabia isto desde o momento em que ouvi a história da Ana e da Sofia. Eu sabia que aquele caixão não passava de um teatro, uma peça do esquema impiedoso que Carla e Pedro tinham encenado. Olhei para o caixão vazio, o meu rosto frio como pedra, sem um único vislumbre de expressão. Mas os meus olhos ardiam, um fogo de fúria e ódio, a fumegar com um calor selvagem. Inclinei-me, peguei num dos tijolos lá de dentro e apertei-o com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Depois, grunhi um nome entre os dentes. Carla! O grunhido ecoou pelo cemitério vazio, denso de ameaça e aversão. Ricardo e os outros ficaram perfeitamente imóveis, mal se atrevendo a respirar. Nunca tinham visto o seu chefe tão zangado, e sabiam que a fúria de João era a coisa mais aterrorizante do mundo. Atirei o tijolo ao chão e virei-me para o Ricardo. A minha voz era baixa e fria o suficiente para arrepiar. Disse, chama todos os homens. Hoje à noite preciso de ter uma conversa com a minha mulher. Eu voltava para a Quinta dos Mendes naquela noite, o meu rosto estranhamente calmo. A miséria desesperada dos dias anteriores tinha desaparecido. O colapso de um pai que tinha perdido a sua filha. Tudo o que restava era a fria compostura de um chefe a preparar-se para desferir o golpe final. Tinha tudo arranjado perfeitamente. A Sofia e a Ana estavam num lugar seguro sob proteção rigorosa. Ricardo e os homens de maior confiança tinham sido posicionados à volta da propriedade, prontos para agir a um sinal. Agora era a altura de a peça chegar ao clímax. Quando entrei em casa, a Carla estava na sala a ver televisão. Ela levantou a cabeça e a sua expressão mudou imediatamente para preocupação e apreensão. Levantou-se, apressou-se até mim e perguntou onde é que eu tinha estado o dia todo sem dizer nada, porque ela estava tão preocupada. A sua voz era doce, os olhos úmidos como se estivesse prestes a chorar. Uma performance perfeita, pensei. Se eu não soubesse a verdade, podia ter acreditado naquela preocupação emprestada. Não respondi. Andei até o sofá e sentei-me. Olhei para a Carla, o meu rosto ilegível. Depois perguntei suavemente se havia algo que ela me queria dizer. Carla encolheu-se, os olhos a piscar com desconforto. Sentou-se em frente a mim e abanou a cabeça, dizendo: Não, não havia nada. Por que é que ele estava a perguntar aquilo? Eu observei-a, o meu olhar como algo que podia ver através de uma alma. Perguntei novamente se realmente não havia nada, se não havia nada que ela me quisesse confessar. Carla engoliu em seco. A garganta parecia apertar-se. Ela tentou manter a compostura e perguntou de que é que eu estava a falar. Ela não compreendia. Nesse momento, a campainha tocou. Carla saltou como se tivesse sido resgatada de uma corda que apertava. Abriu a porta e Pedro entrou, a sorrir abertamente como sempre fazia. Ele disse que por acaso estava a passar e queria dar uma vista de olhos para ver como estavam depois da recente tristeza. Olhei para o Pedro e o canto da minha boca levantou-se num sorriso frio. Por acaso, que coincidência! Gesticulei para o Pedro se sentar, dizendo que ele tinha chegado na hora certa porque eu queria falar com os dois. Carla e Pedro trocaram um olhar rápido e ambos pareceram respirar mais aliviados. Pensaram que eu ainda não sabia nada, que a sua atuação ainda estava a funcionar. Sentaram-se no sofá e tentaram parecer naturais, calmos. Eu observava-os como um gato observa dois ratos antes de atacar. Deixei o silêncio prolongar-se por alguns segundos, tempo suficiente para a tensão começar a infiltrar-se nas mentes dos dois traidores. Depois, dei um leve aceno, um aceno que só Ricardo, à espera atrás da porta, compreendeu. A porta da sala abriu-se lentamente. Carla e Pedro viraram-se, curiosos para ver quem estava a entrar, e então os seus corações pararam. Sofia entrou na sala,
a sua mão firmemente agarrada à mão de uma jovem mulher magra que eles nunca tinham visto antes. A criança que eles tinham enterrado viva 5 dias antes. A criança que eles acreditavam estar morta há dias. Estava agora em frente a eles, viva e a respirar, carne e osso. Sofia viu Carla e o medo cintilou nos seus olhos, mas depois ela chamou com uma voz fraca. Mãe. Uma palavra simples, carregando tanta dor, tantas perguntas sem resposta. Carla saltou em pé, o rosto a ficar branco como um cadáver. As suas pernas tremiam violentamente, como se já não pudessem suportar o peso do seu corpo. Ela gaguejou, incapaz de formar palavras, os olhos arregalados enquanto olhava para Sofia como se estivesse a ver um fantasma. Pedro reagiu mais depressa. Saltou do sofá de imediato e tentou correr para a porta de trás para escapar, mas só conseguiu dar alguns passos quando 2 homens corpulentos apareceram, bloqueando-lhe o caminho. Agarraram Pedro e forçaram-no a ajoelhar-se no chão como um cão. Pedro lutou e gritou, exigindo saber o que era aquilo, mas ninguém se deu ao trabalho de lhe responder. Ricardo entrou na sala e posicionou-se em frente à porta principal, certificando-se de que ninguém podia sair daquela sala. Carla desabou no sofá, todo o corpo a tremer incontrolavelmente. Olhou para a Sofia, para mim, depois de volta para a Sofia como se procurasse alguma forma de explicar o que estava a acontecer, mas não havia explicação. A verdade estava exposta perante os seus olhos. O crime tinha sido arrastado para a luz. Levantei-me lentamente e fui parar em frente a Carla. Olhei para a mulher com quem me tinha casado, confiado e partilhado a minha vida todos estes anos. Agora ela não passava de uma traidora desprezível, uma cobra venenosa que tinha tentado matar a sua própria filha. Inclinei-me, os meus olhos frios como gelo, a minha voz baixa e perigosa. Disse apenas 2 palavras. Explica-te. Carla desabou de joelhos no chão, lágrimas a jorrarem como um riacho. Rastejou até mim, abraçou as minhas pernas e implorou entre soluços desesperados. Disse, por favor, ouve-me. Não é o que pensas. Fui forçada. Não tive escolha. Foi tudo culpa do Pedro. Ele fez-me fazer tudo. Ele ameaçou-me. Eu sou a vítima aqui. Por favor. Carla apontou para Pedro, que estava de joelhos no chão. A sua voz estridente de ódio enquanto gritava que ele tinha planeado tudo, que ele a tinha forçado a seguir o seu plano, que ela nunca quis magoar a Sofia, que ela era a mãe da criança. Como é que ela podia prejudicar a sua própria filha? Pedro, ao ouvir isso, rugiu de fúria. Lutou no aperto dos homens que o seguravam. O rosto ficou vermelho de raiva. Gritou que ela era uma mulher má, que se atrevia a atirar toda a culpa para ele. Ela foi quem planeou tudo desde o início. Ela foi quem queria a menina morta. Ele só tinha feito o que ela lhe tinha dito para fazer. Ela tinha lhe prometido metade do dinheiro depois do divórcio. Ela tinha o tentado. Ela era a verdadeira cobra venenosa. Eu fiquei em silêncio a observar os 2 traidores a atacarem-se como cães a lutar por um osso. Quanto mais os ouvia a atirarem a culpa um para o outro, mais claro se tornava todo o esquema à minha frente. Carla queria o divórcio há muito tempo. Estava farta da vida comigo. Queria liberdade e queria dinheiro, mas eu não aceitaria o divórcio porque eu sabia que, se nos divorciássemos, eu poderia perder a custódia da Sofia. Os tribunais muitas vezes favoreciam a mãe em disputas de custódia, e eu não podia aceitar ser separado da minha filha. Carla sabia disso, e ela também sabia que enquanto a Sofia estivesse viva, eu nunca a largaria. Então o plano cruel foi elaborado: matar a Sofia, encenar um acidente falso, enterrá-la rapidamente para apagar as provas. Depois disso, Carla desempenharia o papel de viúva de luto por um tempo, depois propunha o divórcio com base no fato de não conseguir superar a dor de perder a nossa filha.
Ela levaria metade da minha enorme fortuna e viveria no luxo com o Pedro pelo resto da vida. Um plano perfeito. Se não fosse pela Ana. Sofia estava aninhada atrás da Ana, os olhos fixos na Carla com medo e dor. Ela não compreendia por que é que a sua mãe a queria magoar. Não compreendia por que é que a pessoa que deveria amá-la e protegê-la mais no mundo era aquela que a tinha querido morta. Ana abraçou os ombros da Sofia, protegendo-a da cena feia que se desenrolava. Carla viu o olhar nos olhos da Sofia e começou a chorar ainda mais. Rastejou em direção à filha, gaguejando entre lágrimas que: Sofia, a mãe tem pena. A mãe não queria. A mãe amava-a. A mãe só foi enganada. A mãe não queria magoá-la. Mas Sofia encolheu-se, escondendo-se atrás da Ana, incapaz de olhar para a Carla. Ela tremia, lágrimas a rolarem pelas suas bochechas. Dei um passo em frente e coloquei-me entre a Carla e a Sofia. Olhei para a mulher ajoelhada aos meus pés, a minha voz fria como gelo. Carla levantou a cabeça e tentou agarrar a minha mão, implorando que eu era o seu marido, que ela era a mãe da Sofia, que eu a perdoasse, que ela mudaria, que recomeçaria. Por favor, não me deixes. Puxei a minha mão e olhei para a Carla com os olhos vazios de sentimento. Falei lentamente, cada palavra como um martelo a cravar um prego, dizendo que quem tenta matar a sua própria filha não merece ser chamada mãe, e quem trai o seu marido não merece ser chamada mulher. A partir deste momento, não és nada para mim. Carla gritou em desespero, mas eu já lhe tinha virado as costas. Sinalizei ao Ricardo, e a porta da frente abriu-se. 2 agentes da polícia entraram, as algemas a brilharem nas suas mãos. Eram homens que eu tinha contactado antes. Eu tinha lhes dado todas as provas do plano de assassinato da Carla e do Pedro. Desde a investigação do Ricardo até as declarações da Ana e da Sofia, eu queria justiça. Eu queria que estes 2 pagassem perante a lei. Carla e Pedro foram algemados, ambos ainda a gritar e a implorar. Carla soluçava o meu nome, o nome da Sofia, implorando perdão. Pedro amaldiçoava e ameaçava, dizendo que eu me arrependeria, mas ninguém se importava mais. Quando os agentes os conduziam, parei-os por um segundo. Olhei diretamente nos olhos da Carla, a minha voz baixa e gelada. Disse que a morte é demasiado fácil para pessoas como vocês. Vão viver na prisão. E todas as manhãs, quando acordarem, terão de se lembrar do que fizeram. Todas as noites terão de enfrentar pesadelos da vossa própria crueldade. Essa é a punição que merecem. Carla e Pedro foram empurrados pela porta, os seus gritos e berros a desvanecerem-se até desaparecerem quando as portas da quinta se fecharam. A sala voltou ao silêncio, quebrado apenas pela respiração suave dos que restavam. Virei-me e fui para a Sofia. Ajoelhei-me e puxei a minha filha para os meus braços, sussurrando que tinha lá acabado, que as pessoas más tinham sido presas, que ninguém podia magoá-la mais. Sofia agarrou-se ao pescoço do pai e soluçou de alívio. O pesadelo finalmente tinha terminado. Alguns meses depois, a nova vida. Alguns dias depois de a Carla e o Pedro terem sido presos, a vida na Quinta dos Mendes voltou lentamente a uma paz tranquila. Sofia tinha sido submetida a um exame médico completo e, felizmente, a criança não tinha sofrido danos físicos graves. Só precisava de descanso e de uma melhor nutrição e recuperaria completamente. Mas havia uma pessoa em quem eu não conseguia parar de pensar. A pessoa que tinha salvado a vida da minha filha. A pessoa que tinha dado a Sofia a oportunidade de viver novamente. Ana Silva. Fui de carro até o cemitério de Azeitão, onde a pequena cabana da Ana ainda estava escondida na orla do terreno selvagem e inutilizado. Eu tinha perguntado muitas vezes a Ana para vir morar para a quinta, mas a rapariga sempre recusava. Ela dizia que estava habituada a viver sozinha, que não queria incomodar ninguém e que não precisava da pena de ninguém. Fui até a cabana e vi a Ana sentada num tronco podre,
a segurar um pedaço de pão velho que mastigava lentamente. Aquela era a sua refeição, um pedaço de pão e uma garrafa de água simples. Ao ver aquilo, algo dentro de mim apertou de dor. Aquela rapariga tinha passado fome para poder dar comida à Sofia durante 5 dias seguidos. Ela tinha usado o seu único cobertor fino para cobrir a criança. Ela tinha cuidado da menina de uma estranha como se a Sofia fosse a sua própria irmã. Ana levantou a cabeça quando me viu e apressou-se a levantar-se, escondendo o pão atrás das costas, como se tivesse vergonha de ser apanhada a comer. Aproximei-me e sentei-me no tronco ao lado dela. Não mencionei o pão, não mencionei a sua pobreza. Apenas perguntei suavemente se ela me podia contar sobre a sua vida. Ana permaneceu em silêncio por muito tempo, os olhos fixos ao longe nas filas imóveis de campas. Depois começou a falar, a voz leve como uma brisa passageira, mas carregando tanta tristeza. Ela disse que não sabia quem eram os seus pais. Tinha sido encontrada num caixote do lixo quando tinha apenas alguns dias, levada para um orfanato e criada lá. Ninguém a adotou. Ninguém queria um bebê que tinha sido atirado para o lixo. Cresceu rodeada de frieza e escassez, sem afeto, sem família, sem ninguém que realmente se importasse se ela vivia ou desaparecia. Quando fez 18 anos, o orfanato já não era responsável por ela. Foi empurrada para o mundo sem nada. Sem diploma, sem habilidades, sem parentes, sem dinheiro. Ela fazia qualquer trabalho que pudesse encontrar para sobreviver. Lavava pratos em restaurantes, limpava edifícios de escritórios, recolhia latas e garrafas na rua. Dormia debaixo de pontes, em bancos de parques, em qualquer lugar que a pudesse proteger da chuva e dar-lhe um pouco de sombra do sol. Depois foi enganada, ludibriada por pessoas que lhe prometeram um bom emprego e roubaram a pequena quantia de dinheiro que ela tinha conseguido poupar. Foi espancada, foi expulsa, foi tratada como lixo. A vida parecia não ter a menor faísca de esperança para ela. No fim, ela veio para este cemitério e pediu trabalho a cuidar de campas. Era um trabalho que ninguém queria, mas pelo menos dava-lhe um lugar para dormir. Um lugar onde podia construir uma pequena cabana num canto escondido sem ser expulsa. Ela tinha vivido assim por anos, sozinha entre as campas, a falar com os mortos mais do que com os vivos. Ouvi sem falar. O meu coração, o coração de um chefe da máfia frio e impiedoso, doía com a história daquela jovem mulher. Pensei na Carla, a mulher que eu tinha mimado sem limites, dando-lhe uma vida de luxo, tudo o que ela queria. E ainda assim, ela podia ser impiedosa o suficiente para tentar matar a sua própria filha por dinheiro. E a Ana, uma rapariga sem nada, com apenas uma cabana rasgada, sem ninguém no mundo, tinha estado disposta a partilhar a sua escassa comida, a partilhar o seu único cobertor fino com uma criança que ela nem conhecia. Ela arriscara a vida para salvar a Sofia e não pedira nada em troca. Esse contraste fez-me perceber algo com clareza surpreendente. Riqueza e pobreza não definiam o coração de uma pessoa. Carla era rica em posses, mas a sua alma estava apodrecida no preto. Ana era pobre até o limite da sobrevivência. No entanto, o seu coração era puro e de certa forma, era mais rico do que qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Olhei para a Ana e nos meus olhos havia gratidão e havia uma resolução. Eu tinha tomado uma decisão que mudaria a vida daquela rapariga para sempre. Olhei diretamente nos olhos da Ana, a minha voz lenta, mas cheia de sinceridade. Disse que queria que ela viesse morar para a Quinta dos Mendes, queria que ela ficasse perto da Sofia. A criança precisava de alguém para cuidar dela, alguém em quem ela confiava, e essa pessoa era a Ana. No momento em que a Ana ouviu, saltou em pé, os olhos a cintilarem defensivamente. Abanou a cabeça, a voz dura enquanto dizia que não precisava da pena de ninguém.
Tinha vivido sozinha durante anos e continuaria a viver assim. Agradeceu ao Sr. Mendes por pensar nela, mas ela não podia aceitar aquela ajuda. Eu não me zanguei. Não parecia irritado. Simplesmente levantei-me e encarei a rapariga teimosa à minha frente. Disse que aquilo não era pena. Eu não tinha o hábito de ter pena de ninguém. Disse que a minha mulher me tinha traído. E as pessoas em quem eu mais tinha confiado tinham se revelado minhas inimigas. No meu mundo, a confiança era o luxo mais raro. E ela era a única pessoa em quem eu podia confiar naquele momento. Ela tinha salvado a minha filha sem pedir nada e merecia ser tratada com bondade. Ana ficou imóvel, os olhos a piscar, como se estivesse a travar uma batalha feroz dentro de si. A vida ensinara-lhe que ninguém era gentil sem um motivo, que a bondade sempre vinha com um preço. Mas quando olhou para os meus olhos, ela não viu cálculo ou engano. Ela viu apenas a sinceridade de um pai a tentar proteger a sua filha. No fim, a Ana concordou em ficar na quinta temporariamente, apenas para cuidar da Sofia até a menina recuperar totalmente. Ela frisou que era apenas temporário. Não queria tornar-se um fardo para ninguém. Assenti e concordei, embora no fundo soubesse que nunca deixaria aquela rapariga voltar para aquela cabana partida. As semanas seguintes passaram em calma. Ana foi se habituando gradualmente à vida na quinta, embora ainda fosse desajeitada e incerta perante todo aquele luxo à sua volta. Foi-lhe dado um quarto privado espaçoso com uma cama macia, cobertores quentes, uma casa de banho limpa. Pela primeira vez na sua vida, ela aprendeu o que era dormir numa cama de verdade, comer refeições completas com a nutrição adequada. Sofia agarrava-se a Ana como uma sombra. A criança chamava-lhe Mamama Ana. Puxava-a pela mão para todo lado e contava-lhe todas as histórias. Para a Sofia, a Ana não era apenas a salvadora que lhe tinha salvado a vida, mas também a figura materna amorosa que ela nunca tinha tido. Ana também começou a abrir-se. Um raro sorriso a aparecer no rosto que sempre tinha carregado uma tristeza silenciosa. Mas essa felicidade não durou muito. Uma manhã, enquanto a Ana limpava por acaso viu um jornal que a empregada tinha deixado na mesa. A primeira página tinha uma grande manchete. Aproveitadora agarra-se a um bilionário. De humilde limpadora de campas, a parasita numa mansão de luxo. Por baixo havia uma fotografia dela tirada secretamente quando ela saía do portão da Quinta dos Mendes. O artigo estava cheio de palavras amargas e zombeteiras, a insinuar que a Ana era uma rapariga pobre, sem educação e sem abrigo, que agora estava a aproveitar-se da bondade do Sr. Mendes para mudar a sua vida. Implicava que ela tinha abordado-me de propósito com más intenções, que a história do salvamento era apenas uma performance para ganhar a confiança de um bilionário rico. Ana leu cada linha, as mãos a tremer, as lágrimas a subirem. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, mas aquelas palavras ainda lhe rasgavam o coração como milhares de agulhas. Ela estava habituada a ser desprezada, habituada a ser tratada como lixo, mas não conseguia suportar a ideia de que a sua presença pudesse prejudicar-me a mim e a Sofia. Naquela noite, quando a Quinta adormeceu, a Ana discretamente arrumou os poucos pertences que tinha num saco de pano. Ela decidiu ir embora, voltar para a cabana no cemitério, voltar para a vida solitária que conhecia. Ela não pertencia ali. Não merecia aquela bondade. Estava a descer as escadas quando as luzes da sala se acenderam de repente. Eu estava ali, a segurar o jornal que ela tinha lido naquela manhã. Perguntei-lhe onde pensava que ia. Ana baixou a cabeça, a voz embargada pelas lágrimas enquanto pedia desculpa. Ela disse que não queria prejudicar a minha reputação nem a da Sofia. Levantou uma mão em direção ao jornal e disse que era um fardo, uma mancha. Devia ir embora antes que as coisas piorassem. Olhei para o jornal na minha mão, depois calmamente rasguei-o ao meio, depois em quartos, depois em pedaços mais pequenos,
e atirei-o para o lixo em frente a Ana. Perguntei-lhe se ela ia deixar que as pessoas lá fora decidissem a vida dela. Disse que ela era a benfeitora desta família. Ela tinha salvado a vida da minha filha, e eu não me importava com o que ninguém dizia. O mundo podia acreditar no que quisesse. Mas nesta casa, ela era respeitada e era bem-vinda. Ana ficou imóvel, lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Ela tinha vivido 27 anos neste mundo, e ninguém a tinha apoiado. Ninguém nunca tinha estado disposto a enfrentar o mundo inteiro por ela. Pela primeira vez, ela sentiu o que realmente importava, que era realmente amada. Aproximei-me e descansei uma mão no ombro dela, a minha voz suave enquanto lhe dizia que esta é a tua casa se quiseres ficar. Ana assentiu, as lágrimas ainda a caírem, mas os seus lábios formaram um sorriso. Ela decidiu ficar. Pela primeira vez na sua vida, ela permitiu-se acreditar na bondade de outra pessoa. Declaração pública, evento final. Cenas comprimidas. Uns dias depois, eu senti que precisava de resolver isto tudo de uma vez por todas. As notícias da prisão da Carla e do Pedro estavam por todo o lado e os tabloides não paravam de inventar sobre a Ana. Precisava de calar a boca de toda a gente. Organizei uma conferência de imprensa num hotel de luxo em Lisboa. A sala estava apinhada, flashes por todo o lado. Fui para o púlpito, calmo como sempre, mas desta vez a Ana estava ao meu lado, tensa, o olhar baixo. A Sofia, atrás de nós, sentada numa cadeira pequena, observava tudo com curiosidade infantil. Comecei a falar, a minha voz baixa e clara, a dizer que estava ali para acabar com os rumores. Apontei para a Ana e apresentei-a. Esta é a Ana Silva, a pessoa que salvou a vida da minha filha. A sala explodiu em perguntas. Um jornalista, com um ar trocista, perguntou por que é que eu tinha trazido para a minha casa uma rapariga sem educação, sem abrigo, que limpava campas. As palavras cortaram a Ana, os ombros dela a tremerem. Mas eu só sorri friamente. Olhei diretamente para aquele repórter, a minha voz perfeitamente firme. Esta rapariga salvou a minha filha quando a sua própria mãe a queria morta. Ela usou a sua escassa comida para alimentar uma criança que nem conhecia, e usou o seu único cobertor para cobrir essa criança em noites frias. Ela é pobre em posses, sim, mas o seu coração é mais rico do que qualquer pessoa que já conheci na vida. A sala silenciou. As câmaras continuavam a disparar, mas os sussurros morreram. Voltei-me para a Ana. Depois continuei. Disse que tinha testemunhado a minha esposa, uma mulher envolta em luxo e mimada sem limites, disposta a matar a sua própria filha por dinheiro. E tinha também testemunhado esta rapariga, uma pessoa sem nada, disposta a arriscar a vida para salvar a criança de uma estranha, sem pedir nada em troca. Então, quem é o digno de respeito? Fiz uma pausa, depois levantei uma pasta grossa de documentos legais que estava no púlpito e segurei-a bem alto para todos verem. A sala prendeu a respiração. Ninguém compreendia o que eu estava prestes a fazer. Depois voltei a falar, a minha voz a ecoar pela sala. Esta é a documentação legal que acabei de completar. A partir de hoje, Ana Silva torna-se oficialmente a futura matriarca da família Mendes. Ela não é apenas a salvadora da minha filha, mas a mulher que conquistou o meu coração. Ela estará ao meu lado como minha esposa e juntos criaremos a Sofia. De agora em diante, o seu nome completo é Ana Mendes. A sala de imprensa explodiu. Suspiros surgiram de todos os lados. As câmaras dispararam descontroladamente. Os repórteres avançaram para capturar aquele momento. Ana ficou congelada, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que acabava de ouvir. Uma parceira, uma casa, ela. Uma criança abandonada num caixote do lixo. Uma mulher sem abrigo a viver numa cabana. Ela tinha uma família agora.
Nesse momento, a Sofia correu até o púlpito e puxou-me pela manga. Apontou para o microfone, sinalizando que queria falar. Sorri, levantei a minha filha nos braços e entreguei-lhe o microfone. Sofia olhou para a multidão de repórteres, a sua voz pequena e clara a ecoar pela sala com uma inocência simples. Ela disse: "A Ana é a minha nova mamã. É ela que me deu comida quando eu tinha fome. É ela que me abraçou quando eu estava com medo. É a melhor pessoa do mundo inteiro. Por favor, não digam mais coisas más sobre a minha mamã." As palavras de uma criança de 6 anos cortaram a suspeita e a crueldade como uma lâmina. A sala ficou completamente silenciosa. Ninguém se atrevia a falar. Muitas jornalistas levaram as mãos aos olhos para limpar as lágrimas de emoção. Ana estava no púlpito, lágrimas a jorrarem como chuva. Ela não estava a chorar de tristeza, estava a chorar de felicidade, pela pura incredulidade de que a sua vida tinha mudado completamente naquele momento. Ela, que nunca tinha tido uma família, que nunca tinha pertencido a ninguém, agora tinha um homem que a apreciava e uma menina que a amava. Sofia correu para os braços da Ana, e eu dei um passo em frente e descansei uma mão no ombro dela. Os três estavam ali sob centenas de lentes de câmara. Mas para eles, naquele momento, só havia família. Ana olhou para mim e para a Sofia, os olhos a brilharem com um amor que ela nunca tinha conhecido. Ela sussurrou: "Obrigada por me teres escolhido, João. Amo-te." Final reflexivo, o caminho à frente. E hoje, não é que seja um conto de fadas perfeito, não, mas sinto que é a nossa versão do Felizes para Sempre. A Ana já não vive na cabana, claro. Tornou-se Ana Mendes. Sim, e está a estudar para ser professora, acreditam. Ela quer dar aulas a crianças que tiveram uma vida difícil, como a dela. E a Sofia é uma miúda cheia de vida, a rir e a saltar pela quinta como se nada tivesse acontecido. As memórias daquela noite horrível esmoreceram. Ou talvez apenas foram sobrepostas por tanta coisa boa. Às vezes, olho para Ana e penso: como é que uma pessoa que passou por tanto consegue ser tão boa, tão pura? Ainda me custa a crer que encontrei alguém assim. A vida nunca é preto e branco, não é? Sempre há cinzentos. Há dias em que a sombra do passado paira, dias em que penso se foi a decisão certa, se estou à altura. Mas depois olho para a minha família, para o centro que construímos para ajudar outras crianças, para a Sofia a chamar mamã, a Ana, e percebo que no fundo era aqui que eu precisava de estar. Não é o que esperava, mas encaixa. É o nosso caminho, imperfeito sim, mas nosso. E isso é tudo no que importa.